Olá pessoal, mais uma vez cá me faço presente no nosso espaço de conversas a respeito da educação em Angola. E para a conversa de hoje, o foco vai ser a minha pesquisa de doutoramento em educação, que está a ser desenvolvida, perdão, aqui na Universidade do Paraná, né, especificamente em Curitiba, onde eu já me encontro há mais de 3 anos. E a pesquisa em pauta, ela já também está numa fase final, ela já passou por rituais de qualificação, né? Ela nesse momento está a ser ajustada daquilo que foram as considerações sugeridas por quem avaliou, né? De reiterar que essa pesquisa ela teve 6 avaliadores, né, que puderam então ler o trabalho, né, e trazer algumas contribuições que em conversa com a minha orientadora, a gente foi estar no momento, está num processo de considerar os pontos que foram colocados. Bem, o foco de hoje é praticamente esse, é a apresentação da minha pesquisa de doutoramento, né? Uma pesquisa que está a ser desenvolvida aqui num programa de pós-graduação em Ciência da Educação, né? Da Universidade Federal do Paraná, repito, aqui em Curitiba, né? E o tema da minha pesquisa de doutoramento, ela fala sobre formação inicial e continuada de professores de adultos na província de Kwanza Sul. É uma pesquisa que começou a ser desenvolvida a partir de 2022, né? E aqui no Brasil, o prazo que leva ao doutoramento, ela leva um prazo de 4 anos. Então, como e nós estamos em 2025 já, né? Quase na metade deste ano, o que significa dizer que daqui a poucos meses eu terei que levar a versão final para uma banca onde eu poderia estar fazendo então a defesa. É, um pouco sobre essa pesquisa. Essa pesquisa ela nasceu devido às minhas leituras, né? Eu no vídeo anterior eu já havia comentado que eu me aproximei da EJA, né? Que é a Educação de Jovens e Adultos, né? Um conceito universal. Me aproximei da EJA praticamente em 2019, quando eu consigo ingressar no mestrado, né? Em Ciência da Educação, sempre no campo da educação também, né? Lá na Federal de Santa Catarina, na cidade de Floripa. E lá no mestrado, então, eu comecei a ter aproximação com um grupo de pesquisa que lá tem, né, que é o EPEJA, no qual também eu faço parte. E a minha orientadora também, né, a quem eu mando uma saudação, a professora Maria Hermínia, ela também é uma pesquisadora especializada em educação de jovens e adultos. Então, essa minha aproximação com o grupo de pesquisa, com a minha orientadora, fizeram-me então definir, porque na altura, quando eu entrei para o mestrado, eu desejava pesquisar uma outra temática que envolvia a formação de professores do ensino médio em Angola. Mas aí, quando eu fui para o programa e me orientaram a uma outra orientadora que pesquisa a EJA, e isso então me fez alterar aquilo que foi o meu projeto inicial. Daí pudemos então desenvolver um outro projeto que agora envolve a EJA, e isso fez com que eu me aprofundasse mais ainda com algumas leituras a respeito do que se tratava, do que é a EJA, né? Nós em Angola, e isso também tem muitos trabalhos que falam sobre isso. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma pesquisadora com o sobrenome de Ventura. Ela pesquisa muito essa questão de que no universo das universidades públicas há um entendimento meio que deturpado em relação ao que é concebido como educação de jovens e adultos e processos de alfabetização. E o que eu pude perceber em Angola, mesmo no contexto dos trabalhos que eu já fui analisando, que eu já fui revisando, fala-se muito desse processo de alfabetização. Assim, por exemplo, nós em Angola, se pegamos os trabalhos que foram desenvolvidos, e são grandes trabalhos, eu até considero grandes trabalhos que foram desenvolvidos no começo do novo milênio, né? Lá pelo ano de 2000 até 2007, 2008. Se pegamos a revisão desses trabalhos, né? Se fizermos uma revisão desses trabalhos, a gente vai perceber que dentro dos trabalhos
nós não temos um trabalho específico, não tivemos nesse período autores que se especializaram em olhar a EJA conforme hoje eu entendo que deve ser olhado, né? De forma específica, de forma a, a considerarmos, né, a especificidade desse subsistema, que nós em Angola temos um subsistema de educação de adultos, né, que é contemplado, né, de forma universal dentro daquilo que se entende como a EJA. E nós não temos, temos trabalhos que foram produzidos nesse corte temporal que eu mencionei, eh, de autores que pesquisaram uma diversidade de temáticas envolvendo a educação em Angola, como formação de professor, como a questão das políticas de acesso ao ensino superior, como os problemas de acesso ao ensino primários, né? E dentro desses trabalhos a gente até encontra alguma coisa sobre aquilo que foi o processo de alfabetização em Angola, mas são coisas que aparecem nos trabalhos de forma resumida, né? Então, em 2019, quando eu chego na Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, né, os meus encontros, as minhas trocas com o grupo de pesquisa, né, a própria minha orientadora também, ela foi muito didática naquilo que foram as primeiras orientações. Eu comecei a entender o universo da educação de jovens e adultos de uma forma bem diferente daquilo que eu já conhecia, né? Porque nós em Angola, é importante referir que nós em Angola, no contexto pós-independência, que começa de 1975, né, até o ano de 2020, 2001, nós vivíamos um período de estabilidade político-social, né? Mesmo antes desse momento, mesmo quando a gente alcança a independência em 1975, segundo os dados que foram divulgados, o país tinha uma população estimada em 85%, né, dos angolanos não sabiam ler e escrever. Tanto é que em 1976 foi então, a nível nacional, oficializada a campanha de analfabetismo, né, pelo presidente, na altura, quem fez o discurso dessa data memorável, né, dentro da campanha de alfabetização, foi o primeiro presidente de Angola, né, no contexto pós-independência, que é o Dr. Agostinho Neto. Então, neste período, o governo de Angola já realizava algumas movimentações políticas administrativas, né, para podermos então olhar a questão da alfabetização em Angola com mais cuidado, assim, com mais atenção, com mais engajamento social, nacional, né? E nós tivemos então essa série de políticas, né, de movimentos, de participações também de organizações não governamentais, que já são muito importantes, que contribuíram e continuam a contribuir para essa campanha de alfabetização em Angola. E eu no mestrado praticamente faço uma revisão desse período, né, do período pós-independência, né. Eu busco compreender lá na Universidade de Santa Catarina, e a pesquisa está disponível no Google, né. Eu busco compreender esse movimento que começa em 1975 até o ano de 2002, né, período que também nós tivemos então a paz, né, o fim da guerra, dos conflitos civis em Angola, e daí também vem um outro período, né, o período pós-conflito civil. Então, nesse meu período de revisão de literatura, né, de documentos que foram implementados em Angola, dos trabalhos que foram produzidos no que concerne a questão da alfabetização, assim como também aqui no Brasil eu pude, com várias participações em fóruns, em seminários, em debates em sala de aula, produções dentro do meu grupo de pesquisa, na altura o IPES, agora eu estou aqui na Federal do Paraná, né, faço parte da linha de pesquisa da cognição, né. Eu comecei, pessoalmente falando, né, eu comecei a ter uma percepção mais apurada, né, de que a EJA, né, que é a educação de adultos, ela não se resume simplesmente ao processo de leituras escritas, né? A leitura são dois elementos que nós na campanha em Angola primamos, que é a questão
O adulto precisa saber ler e escrever para então poder servir ao país, né? Só que a EJA, naquilo que eu fui concebendo aqui no Brasil, ela é muito mais do que isso. E para que ela então possa eh, ser atendida de forma eh, ou então ser desenvolvida com mais qualidade, né? Porque é preciso também reiterar aqui, nós em Angola ainda entendemos a EJA, eu pude verificar isso no campo de pesquisa, isso em 2000 agora no ano passado, em 2024, eu estive em Angola, passei um período de 10 meses, onde eu fui realizar a pesquisa, onde eu fui coletar o dado, né, da pesquisa em andamento, da minha tese de doutoramento, e eu pude verificar que, né, que o grupo de professores que eu fui entrevistado, né, tem um conhecimento deturpado, né, o que eles me passaram de forma assim resumida, é que a EJA, eles me passaram a ideia de que a EJA parece um favor, mas nós em Angola, assim como Brasil, somos um país que defendemos o direito à educação como um direito fundamental. Está lá na Constituição de Angola, né, que é um documento, uma carta magna do país que faz a promoção desse direito, e nós temos as leis de bases, né, que asseguram a educação para todos, independentemente da pessoa ser é, mais velha, ser adolescente, ser uma criança, todos têm direito. O Estado, né, assim os documentos afirmam, ele garante que todo mundo deve ter o acesso à educação assegurado. E isso em Angola é muito interessante, porque no período pós-independência, nós, por motivos da estabilidade político-social que o país passou ou enfrentou por conta do conflito civil, milhares e centenas de famílias angolanas não puderam frequentar uma sala de aula. Então, esse fato histórico ele deve ser levado sempre em consideração quando a gente pensar a EJA, né, pensar a educação de adultos no país, porque o que nós temos que evitar, dentro desse contexto é que a pessoa adulta, ou então o público adulto que vai para a EJA, ou que vai para a para o sistema de educação de adultos, ele não deve em nenhum momento se sentir culpado, não deve em nenhum momento eh, se sentir negligenciado. E para que isso não aconteça, né, o Estado deve primar pela qualidade não só do subsistema, mas também pela qualidade do docente, do professor que vai para atender esse público estudantil. Então, é basicamente é, dentro desse contexto que eu, de acordo com as leituras que eu fui realizando enquanto realizava a pesquisa de mestrado, né, eu fui também perceber outros caminhos a ser seguido. Por exemplo, eu poderia pegar o caminho que eu antes me interessei, que era a questão do material didático, né, que é produzido para o subsistema de educação de adultos em Angola. Mas eu decidi, né, pegar esse ponto em um outro momento. Para a pesquisa de doutoramento, que eu agora vou entrar nela, eu abracei então buscar compreender como se dá em Angola o processo de formação inicial e continuada, né, dos professores, né, que vão atender o subsistema de adultos em Angola. E o meu recorte, né, recorte da pesquisa, apesar dela se centrar dentro de um loco específico, que é uma escola lá na província do Kwanza Sul, nós também estamos a analisar os documentos que regem a educação a nível nacional, então já podemos, dentro dessas nossas revisões, ter uma percepção daquilo que é o geral, né, daquilo que é implementado dentro do país, porque o documento de lei de base ele é nacional, é um documento público, de políticas públicas voltada para a educação. É um documento importante porque nele estão documentados, né, os princípios que o país, né, que o Estado entende como primordiais para aquilo que é o processo, né, de educação em Angola. Bem, conforme eu
apresentei, né, a temática do da pesquisa de doutoramento em educação, ela envolve compreender, né, como se dá o processo, né, de formação inicial e continuada dos professores que atendem o subsistema de adultos em Angola. Bem, a pesquisa também ela será estruturada em quatro. Ela estará porque ela ainda está em via de desenvolvimento. Ela terá quatro capítulos, né? Sendo que o primeiro capítulo, perdão, eu trago uma aproximação, né, daquilo que eu acabei de comentar, desse todo o contexto que eu acabei de comentar, né, de como é que eu cheguei à EJA, de como é que eu cheguei até esse tema. E dali eu faço também, dentro do primeiro capítulo, né, apresentamos os objetivos específicos, o objetivo geral, também elaboramos uma problemática, também trouxemos um pressuposto da pesquisa. Nós também dentro desse capítulo, né, da justificativa, nós trazemos três dimensões que consideramos importantes, porque eu dentro deste trabalho explico, né, qual é a dimensão, qual é a minha justificativa, o que é que me leva a realizar essa pesquisa na dimensão social, o que é que eu espero com o resultado final dessa pesquisa. Então, na dimensão pessoal, pessoal eu já trago alguma coisa, e também temos a justificativa do trabalho na dimensão social. O que, é que eu espero, né, de impacto social? Também trazemos algumas coisas aqui na pesquisa e também, por último, a dimensão acadêmica, né, que também, no nosso entender, a nosso entender, é muito importante porque, eh, pela ausência mesmo de poucos estudos em Angola, né, eh, que se debruçam a respeito da temática investigada nessa tese, porque nós em Angola, eu, pelo menos até onde eu já pude chegar, naquilo que foram as minhas revisões de literatura, eu encontrei quase nada de trabalhos que falam sobre formações de professores para a educação de jovens e adultos. Nós, repito, né, e a banca também assim considerou, existem em Angola trabalhos que falam sobre a diversidade de temáticas envolvendo a educação em Angola. Existem esses trabalhos, eles estão disponíveis. Só que dentro desses trabalhos, quando o foco é falar sobre a história da educação em Angola, pouco se fala, né, dentro desse trabalho sobre alguma coisa envolvendo os processos de alfabetização. Né? É um trabalho que tem um outro foco, mas nele você pode encontrar alguma abordagem a respeito da alfabetização. Agora, neste meu trabalho, eu estou olhando especificamente a formação, de forma específica, né? Naquilo que a literatura que eu pude conhecer aqui no Brasil revelou a respeito de como é que deve ser construído o perfil desse professor que vai atender o subsistema de adultos, né? E não só o processo inicial, como também deve acontecer a formação continuada desse professor. E nós em Angola, se olharmos, nós temos poucos estudos, ou então quase nada de trabalhos que falam sobre isso. Então, é uma coisa também que eu queria deixar bem claro, porque eh, e nós também em Angola temos e isso até, né, como eu já fiz menção, a professora Ventura, que é uma pesquisadora brasileira, ela fala muito sobre isso. Ela fala que no universo das universidades, ela, ela claro que está olhando o universo brasileiro, né, está olhando a realidade brasileira, e isso também pode se aplicar em Angola. Ela comenta que no universo das universidades públicas, quando se fala da educação de jovens e adultos, fala-se muito pouco. O que se vê dentro dessas discussões, nos espaços universitários, né, tanto de diferentes cursos, fala-se mais dos processos de alfabetização do que propriamente da EJA como um direito. E aqui também eu cito a minha ex-orientadora do mestrado, que é a professora Maria Hermínia, lá da Federal de Santa Catarina, né? Ela também tem muitos trabalhos que falam sobre isso, inclusive nas nossas conversas temos tido assim quando existe uma oportunidade, ela fala muito disso. Ela fala que a EJA, ela não deve, nós como defensor da EJA, né, não podemos
defender ela conforme as pessoas já defendem, conforme os políticos fazem. Em momentos oportunos, falam da educação de adulto como uma coisa política, mas eles esquecem de ressaltar que a EJA ela não deve ser debatida em momentos oportunos, ela deve ser uma política permanente. E isso pode se aplicar em Angola como no Brasil. Por que que eu falo isso? Porque nós asseguramos, dentro dos nossos documentos de políticas públicas voltados para a educação, que a educação é um direito. E quando ela é um direito para todos, nós não podemos excluir o público adulto deste direito. Nós podemos fazer o que podemos fazer, perdão, como sociedade civil é monitorar e exigir a efetivação desse direito de uma forma plena. Assim como a criança, né, do ensino primário, ela tem as condições criadas para acessar a sala de aula, tem um professor qualificado, tem um quadro, tem as suas carteiras, discute-se a questão da merenda. O público adulto também precisa ter esse cuidado, porque a educação é um direito para todos. Então, os estudos da minha ex-orientadora, né, a professora Maria Hermínia, a quem se interessar, estão disponíveis no Google, Google Acadêmicos e outras ferramentas digitais. Ela tem ricas contribuições e são essas pesquisas que eu fui tomando, essas leituras que eu fui realizando, que me trouxeram esse olhar mais apurado, né, do universo da EJA. E bem, o nosso problema de pesquisa, né, ele busca, de forma geral, investigar a formação inicial e continuada de professores do subsistema de adultos em Angola, né. Com essa pesquisa, reitero novamente, nós pretendemos então compreender como se dá o processo de formação inicial deste grupo de professores e posteriormente também o estudo vai trazer, vai discutir também a categoria formação continuada, né? Porque é um elemento indispensável dentro do campo da docência, porque os professores é importante que eles tenham uma formação inicial, né? E essa formação ela independe da sua especialidade, do seu curso, né? Ele pode vir da sociologia, pode vir da história, pode vir da ciência matemática, ele pode vir da engenharia, mas é importante que, após essa formação inicial, né, e após a inserção desse professor no campo da docência, né, da sala de aula, ele também tenha, durante a sua trajetória, né, profissional, ele também tenha oportunidade de se atualizar. E temos trabalhos, e nós revisamos também alguns, de renomados professores que falam sobre essa importância. Por exemplo, eu posso citar o professor Antônio Novel, que é um português. Também podemos citar o professor Garcia, que também tem trabalhos importantíssimos sobre formação de professores, e entre outros pesquisadores. Então, a nossa problemática ela envolve essas duas categorias, né? Compreender de um primeiro momento como se dá a formação inicial e no segundo momento entender também como se dá a categoria, né, da formação continuada. Né, já fiz essa apresentação do objetivo geral da pesquisa, né? Nós também definimos 5 objetivos específicos, né? Eh, não vou falar de forma, não vou ler os objetivos porque o trabalho ainda está em desenvolvimento e possa acontecer que depois a gente vai retirar alguma coisa, mas de forma geral, os nossos objetivos eles se centralizaram, né, nas análises dos documentos políticos voltado para a formação de professores em Angola. Nós também voltamos nossos objetivos específicos naquilo que envolve o mapeamento das províncias de Angola para compreender o nível de formação desses professores que vão atuar na EJA. Nós também buscamos também, a partir dos objetivos específicos, compreender o nível de analfabetismo entre as províncias, né? E aqui o que nos serviu de base, especificamente neste ponto, foi o documento do censo, né? Que foi publicado a sua versão final em 2016. Nós também buscamos identificar as demandas de formação de professores
E é importante destacar que em Angola existem diversas instituições vocacionadas para a formação de professores. Nós, para esse trabalho, observamos unicamente, né, os INSEADs, né, e também é um instituto público voltado para a formação de professores. Dentro do contexto dos INSEADs, nós buscamos olhar, né, a estruturação, a estrutura, né, dos currículos, né, são voltados para a formação de professores. E o nosso objetivo foi tentar compreender a existência de conteúdos, né, eh, de conteúdos que refletem o universo da EJA, né, um pouco sobre a formação de professores para essa modalidade. E nós depois vamos, no estudo, fundamentar a importância desse olhar, o porquê disso. Por que nós fomos olhar esses currículos? Porque algumas pesquisas que revisamos, né, algumas pesquisas que a gente foi revisando, a gente compreendeu que os autores apontam que uma questão problemática dentro da qualidade ou então da qualificação dessas pessoas que atuam no universo da EJA, né? É a falta de conteúdos que esses professores não tiveram, né? Conteúdos que se voltam à EJA durante os processos de formação. Muitos professores que vão atuar na EJA, eles nunca, durante a formação inicial, eles nunca tiveram a oportunidade de aprender alguma coisa sobre como funciona a EJA, né? O que é a EJA? Eles aprendem conteúdos voltados à disciplina específica, ao curso específico, né? Um pedagogo, por exemplo, vai se formar com conteúdo específico voltado para a pedagogia. Mas vamos supor que esse professor depois é encaminhado para o subsistema de adultos, né? E no currículo de formação, durante os 4, 5 anos de formação, ele nunca ouviu nada sobre a EJA, enquanto estava no processo de formação inicial. Então, tem pesquisas que apontam que os problemas já começam ali, na formação inicial. A ausência de conteúdos para essas pessoas que vão atender os interesses da modalidade de ensino de adultos começa a ser muito. Começa a provocar muita dificuldade no próprio professor, entende? Então, e nós buscamos, então, lembra lá atrás que eu falei que o nosso trabalho ele traz um pressuposto. E no pressuposto já levanta que nós não temos uma formação específica em Angola de pessoas que vão atuar no subsistema de adultos. E eu me embasei num trabalho que foi publicado em 2017. O sobrenome do autor é Júnior, né? É uma pesquisa que foi publicada em 2017 aqui no Brasil, lá na PUC de São Paulo, e o autor aponta essas questões, que houve um momento em Angola, né, dentro do contexto pós-independência e naquela situação de estabilidade social provocada pelo conflito civil, que pela ausência de professores formados, né, de quadros, né, o governo, a sociedade, aliás, o governo convidava a sociedade civil a atender os interesses da educação e muito desse público que foi olhar, que foi atender aos interesses da educação para dar mesmo aula, não tinham formação qualificada. Eram pessoas que dominavam razoavelmente o português, né? E a matemática, e o Estado olhava aquilo como, pá, nós não temos, então precisamos fazer alguma coisa. E a solução era isso, era recrutar, e o autor escreve sobre isso, ele usa a palavra recrutar cidadãos, né, para atender os interesses da educação. Até que, bem, considerando a situação que o país vivia de instabilidade, ou enfrentava, melhor dizendo, instabilidade político-social, podemos até deixar passar isso, mas hoje, né, perto de completarmos 50 anos de independência, nós não podemos, e nós conseguimos alcançar a paz do nosso país em 2002, de lá para cá, né, eu vou considerar esse período, de lá para cá, não podemos permitir que essas situações que outra hora, né,
foram permitidas, porque, reitero novamente, dada a situação que o país enfrentava. Agora, hoje, num período de paz, né, onde o país já não enfrenta guerra, onde o Estado já consegue eh, trazer para a sociedade documentos mais elaborados, né? Hoje temos quadros em Angola que são especialistas em desenvolver documentos de políticas públicas. Nós não podemos permitir que aquilo que foi uma realidade do passado continue a ser no presente. Se é que nós desejamos ter uma qualidade, uma educação de qualidade num país para todos os subsistemas, não estou simplesmente me focando no subsistema de adulto, mas vamos olhar também o subsistema de ensino primário, né? O subsistema de ensino superior, por exemplo, também. Nós não podemos, e até tem pesquisadores, eu posso até citar aqui o professor angolano Isaac Paz, tem um vídeo que rolou por aí na internet, que ele faz uma fala sobre isso. Nós em Angola temos ainda situações, né, dentro do campo do ensino superior de professores que estão a entrar para a sala de aula com nível de licenciatura apenas. E aqui no Brasil, por exemplo, eu posso até ser criticado por trazer essas comparações, mas aqui no Brasil eles deram um grande passo que eles limitam que para o ensino superior, por exemplo, dentro do campo da educação, só atua quem tem o nível de doutor. Para atuar numa universidade federal aqui no Brasil, que é uma universidade pública, o professor tem que ter a qualificação mínima de doutor. Em Angola, nós ainda temos licenciados a darem aula. E muitos desses professores, eh, bem, e assim a gente vai coletando algumas conversas de corredores, a gente percebe que muitos alunos enxergam que o professor não tem qualidade para estar na sala de aula. Então, são questões essas que nós em Angola ainda estamos num processo de luta e nós precisamos tocar sempre na tecla para que o Estado angolano possa tomar decisões mais rígidas naquilo que é a efetivação dos princípios trazidos pelos documentos políticos, daquilo que é a promoção da qualidade do ensino no país. E nós não vamos ter uma qualidade de ensino em Angola se não valorizarmos a qualificação do professor, se não valorizarmos as questões sociais do país, se não levarmos em consideração também as questões estruturais do país, entre outras questões. Mas aqui, como meu foco é falar sobre a EJA, eu vou trazer mais questões voltadas para o campo do subsistema de adultos, né, em Angola. E é isso. E também nos nossos objetivos específicos, para além de nós buscar compreender dentro dos currículos do GC, da existência de alguma disciplina, por exemplo, que fala sobre o universo da EJA, que fala sobre, por exemplo, como se deve ser elaborado assim, é uma discussão, né, importante que de forma bem sumária eu não consegui identificar conteúdos nos currículos dos ICEDs, né, porque são vários, né, que eu pude revisar e essa revisão foi feita com banco de dados virtuais, né? E também é um outro elemento importante que eu tenho um colega companheiro que depois vai me falar sobre isso. E eu quero muito que ele venha nesse nosso espaço para falar também sobre a questão dos bancos de dados em Angola. Nós em Angola temos as instituições públicas voltadas para os ensino superiores que têm cursos de 4 a 5 a 6 anos. No final do curso, o aluno é orientado a fazer uma monografia. Só que, bem, vou falar das minhas experiências, né? O que eu percebo é que esses trabalhos quase que não são consumidos pela sociedade civil. E isso também é uma situação que nós precisamos olhar com atenção. Por exemplo, aqui no Brasil, tudo que é produção acadêmica, artigos, ou então as teses, ou os TCCs, ou então as dissertações de mestrado, desenvolvidas em instituições públicas, elas tornam-se público, né? Para que a sociedade possa então consumir aquilo que foi pesquisado. Porque essa minha pesquisa, por exemplo, eu desejo muito que ela chegue o mais longe possível, para que possamos
conhecer, né, a questão da EJA para que possamos então desenvolver novos olhares e disso, né, desses novos olhares, a gente vai então primar pela busca da qualidade do ensino voltado para o público adulto em Angola. É, e agora passando para o segundo capítulo, o meu segundo capítulo, ele fala um pouco sobre isso que eu acabei, ele traz um pouco dessas abordagens que eu acabei de comentar, né, porque é um segundo capítulo que vai fazer uma revisão da literatura, né, como contribuição neste segundo capítulo, acreditamos que os trabalhos que a gente foi revisando e foi documentando no trabalho, eles vão servir também de subsídios a quem um dia se interessar em dar continuidade a uma temática igual a que eu pesquisei no doutorado agora, que eu estou a pesquisar no doutorado. Porque, como em Angola eu pude verificar poucos estudos que debatem sobre essas categorias, formação inicial, formação continuada, voltada para o ensino de adultos, ou então de estudos que falam sobre o currículo voltado para a EJA, ou então de trabalhos que pesquisam o universo da EJA de forma geral. Nós agora temos poucos estudos sobre isso. Então, acreditamos que com essa literatura revisada aqui na nossa revisão da literatura, a quem um dia se interessar em dar continuidade, vai tomar posse de referências que eu aponto nesse capítulo e poderá então trabalhar é, para que possamos ampliar mais ainda os bancos de dados a respeito dessa temática investigada na minha tese de doutoramento. E as categorias que foram trabalhadas de forma conceitual envolvem a formação de professores para a educação de jovens e adultos, né? O que é a formação inicial para a educação de jovens e adultos, que é uma categoria que eu apresento no título do trabalho. Então, nós temos aqui trabalhos que vão trazer conceitos, perspectivas, também como outra categoria, o que é a formação continuada. Nós também trouxemos trabalhos que vão discutir a respeito dessa categoria, né, de como ela se procede. Então, acreditamos que a revisão da literatura é um elemento, é um corpo também importante da pesquisa, dada a sua relevância naquilo que é a atualidade da literatura, e também vão apresentar alguns caminhos que foram já alcançados, os feitos alcançados, assim como também ainda apresenta lacunas, né? E os autores que trabalhamos são autores renomados, pelo menos pelo contexto brasileiro. Por exemplo, na qualificação, houve um professor que me chamou a atenção. Ele comentou que eu precisava também, como a pesquisa volta-se para a questão do contexto angolano, eu precisava também trazer referências de professores em Angola. Só que eu não encontrei assim, sabe? Assim, é que eu entendi a fala do professor, mas também eu consegui fazer uma leitura geral. E é aquilo que eu comentei no começo dessa nossa conversa, que em Angola, trabalhos específicos que foram desenvolvidos de uma forma específica para atender conceitos que envolvem a formação continuada de professores para o subsistema de adulto, nós não temos. Mesmo as nossas leis de base, e eu já vou falar sobre isso, quando ele lá no subsistema de formação de professores, né, porque o sistema de educação e ensino em Angola, ele é um sistema unificado, né? Ele é constituído em 6 subsistemas. Entre eles, tem um subsistema de formação de professores. Mesmo dentro desse subsistema, que vai trazer aquilo que são as diretrizes, né, para a formação de professores, que vai atender os diferentes subsistemas também, é, assim, de forma específica. Nós não temos, dentro dos documentos de lei de base, eh, diretrizes específicas. Os documentos não falam. Para o ensino bem, ele traz, naquilo que eu pude observar, traz perspectivas gerais. Precisamos formar professores com tais características, de forma geral. Mas quando se fala da EJA, e é aqui onde eu queria chamar a atenção, a gente tem de ter um cuidado específico. Porque vamos imaginar que a EJA
né? Não é uma modalidade igual aquilo, comparando, por exemplo, aos princípios que são definidos para o ensino primário, porque são públicos diferentes. Por exemplo, quem frequenta o ensino primário em Angola, aqui no Brasil seria o ensino fundamental, é o público de criança, é a criança, né, que vão começar a construir eh, os seus primeiros passos, né, dentro das academias públicas ou privadas também, né? Esse público, né, por exemplo, aqui no Brasil, eu sou formado em sociologia, eu não tenho habilitações para dar aula no ensino fundamental, que no caso de Angola seria o ensino primário, porque eu não sou pedagogo. Então, aqui no Brasil, eles, eles, eles entendem que para esse público do ensino primário, o educador ou o professor que tem que atuar dentro desse contexto é o pedagogo, aquela pessoa que se formou em pedagogia, que é especializado em pedagogia. Agora, eu como sociólogo, já posso atuar, por exemplo, no ensino médio, em Angola, aqui no Brasil também o ensino médio, né? Acho que no secundário também eu posso atuar, no Fundamental 2 aqui no Brasil, que seria o nosso secundário, também posso atuar. Então, se o Estado, né, se os fazedores, né, das políticas entenderam que isso é necessário, que precisa funcionar dessa forma, por que que para a EJA eles não enxergam de uma forma também específica? Entendem que qualquer um pode chegar lá e dar aula. Isto é errado. Aí nós não estamos a valorizar eh, a qualidade do ensino voltado para a educação de adultos. Isso para o contexto angolano e no Brasil também tem essas questões, ainda discute-se a respeito disso, né? Da pouca valorização desse professor que vai atender a EJA. Então nós precisamos, o que, é que eu estou defendendo nesse trabalho e como agora eh, pesquisador deste campo, o que é que nós defendemos? Nós defendemos que o mesmo cuidado, e a professora Maria Hermínia tem trabalhos que falam muito sobre isso, sobre o direito. Se nós olhamos o direito, que é concebido para todos, então vamos, de forma específica, olhar a educação. Se a criança tem o direito de ter um professor com uma qualificação adequada, dentro daquilo que é o planejado para o ensino primário ou fundamental para o contexto brasileiro, para a EJA, espera-se também que o professor da EJA tenha uma formação qualificada que atende a questão específica desse universo. Por exemplo, o público adulto, muitas das vezes, não é uma criança, é uma pessoa, é um jovem, é um senhor, é uma senhora, é uma. Então, enfim, que já tem uma vivência, né? Muitos deles já trabalham, muitos deles são chefes de família. Então, para esse público, precisa de alguém também que seja capacitado para atender isso. E eu já vou chegar até ali, porque é importante falar sobre isso dentro daquilo que é a EJA, porque a EJA, o próprio currículo da EJA, e o Paulo Freire fala muito sobre isso, eu não sei se ele falou nesse conceito, mas como se fosse o currículo da EJA, eu coloco umas aspas, aqui eu que estou a falar, não deve ser fechado, não é um currículo que deve se apresentar de forma limitada, ou seja, a instituição, né, pública de ensino estabelece um currículo e implementa e leva para o universo da EJA e espera que esse currículo, né, e aquilo que foi definido, né, ou estabelecido nesse currículo seja efetivado, desenvolvido e ponto final, né? E hoje no Brasil tem pesquisas que falam muito sobre essa questão, que nós precisamos de professores qualificados, professores que quando vão para a EJA entendem que o público estudantil que se faz presente no universo da EJA é um público também que possui conhecimentos e nós precisamos trabalhar dentro da sala de aula isso, nós precisamos também trazer esses olhares, né? Porque, por exemplo, eu realizei um estudo de campo, né? Aliás, uma visita de campo a uma escola
de uma escola, perdão, aqui em Curitiba, lá num bairro chamado Auer. É uma escola que é pública também, que de noite ela é reservada para o público adulto. E eu fui lá a convite de um aluno da minha orientadora de doutorado, né? E lá, de noite, claro, eu cheguei mais cedo, porque eu queria entender a dinâmica da escola. E eu já vou, né, chegar até ali. Aí os alunos da EJA, que começaram na verdade, eu estava no pátio da escola e começaram a chegar muitas pessoas adultas, com as suas mochilas, né, bolsas, meninas, senhores e senhoras. E antes deles se dirigirem para a sala de aula, eles foram para um refeitório. Daí eu também fui convidado a chegar até esse refeitório e aí começamos a fazer a nossa refeição. Na altura, eu me lembro que eu comi um prato que era constituído de feijão, carne, arroz, macarrão, né, que é a massa para nós angolanos, e o suco, que é o sumo. E aí né, eu me fiz possuir do olhar do pesquisador só para observar, ver como é que eles se comportavam, ver o que, que eles conversavam. E, e eu percebi, né? E um depois se dirigiu até mim, depois de me apresentaram, ele se dirigiu até mim, ficou feliz por me conhecer. Ah, você é de Angola, tal. Ele começou a falar que ele é trabalhador, que ele trabalha na pedreira, que ele sai de casa de manhã, daí passa todo o dia trabalhando, no final do dia, no começo da noite, né, entre 17 e 18 horas, eles vai para a EJA. E aí ele conta um pouco sobre o que ele entende, né, sobre a EJA, mas também traz na sua fala questões que apontam, né, as dificuldades que eles enfrentam, e aqui envolve as dificuldades que ele foi me revelando, envolve a questão emocional, questão física. Olha só, trabalha na pedreira, mas ainda tem força de ir para a aula no período da noite, né? E eu perguntei qual é a disciplina que mais te atrai dentro daquilo que são as disciplinas que você tem. Ele disse, a matemática, ele falou da matemática de uma forma muito chata, mas citou alguma que ele disse, não, essa aqui, quando é aula desse professor, eu gosto, porque eu gosto muito de desenhar. Então, eu perguntei também para ele parecia ter uns 40 e poucos anos. Perguntei também para ele se eles têm voz dentro da sala de aula. E eles falaram que são super respeitados, que os professores ou as professoras também permitem que eles participem nas aulas, que eles não se limitam simplesmente naquilo que está estabelecido para a instituição no currículo, mas também que eles, por exemplo, se estiverem a falar de alguma coisa envolvendo a construção, ele é pedreiro, então ele pode trazer um pouco do seu mundo para a sala de aula. E isso nós podemos encontrar esse relato, né, esse posicionamento, a gente pode encontrar em vários trabalhos publicados pelo Paulo Freire, que fala disso, que fala que o nosso processo de educação ele deve primar pelo diálogo. O professor não pode se considerar o centro das atenções num processo de ensino. O professor não pode reproduzir aquilo que simplesmente foi estabelecido por alguém que está num gabinete e levar num mundo diverso, porque a EJA tem essa diversidade. A EJA você encontra professores pedreiros, perdão, alunos pedreiros, trocadores, que são os cobradores, mecânicos, e cada um é chefe de família. eh, Uns vamos também considerar questões sociais, geográficas, vêm de cidades distantes, e o que lhes motiva a estar ali, né, após um dia cansativo de trabalho, é, por exemplo, uma coisa que eu também percebi na fala do professor que me acompanhava é que muitos deles, por exemplo, também não tinham um prato de comida em casa, então aproveitavam chegar na EJA
Ou seja, juntavam o útil e o agradável, aproveitavam para fazer a refeição e também já tinha a sua aula disponível lá. E assim vai acontecendo. Nós em Angola, por exemplo, olhando agora o caso angolano, nós temos ainda problemas que devem ser atendidos. A questão da merenda escolar, tanto para o ensino primário como para o sistema de adulto, ainda é um problema a ser enfrentado, né? A questão estrutural também ainda é um problema a ser enfrentado. Nós ainda temos escolas que não têm eh, condições mínimas naquilo que diz respeito ao saneamento básico, né? E eu não estou a falar por acaso. Tem uma pesquisa que é uma dissertação de mestrado que foi publicada em 2014. Essa pesquisa, a autora tem um sobrenome, Selpa Busa, né? É o nome dela, da autora. Essa pesquisa foi realizada em Cabinda, e a professora também é de lá. Inclusive, essa professora eu queria chamar ela, queria convidá-la para minha qualificação, porque a pesquisa dela, ela não trabalha a questão específica da formação de professores, mas ela fala do subsistema de adultos de uma escola, né, situada na província de Cabinda. Ela, por questão de saúde, não pôde participar. Mas a pesquisa dela, em particular, que eu agora faço aqui a promoção, ela traz elementos, né, que, de igual modo, aconteceu aqui no Brasil, na questão da questão estrutural, né, da questão atrativa, o que atrai esse público adulto aí para a sala de aula. E a pesquisa de Busa, lá pelo contexto de Cabinda, que pode se aplicar para todo o país, ela aponta que nós temos índices elevados, temos de evasão escolar do público adulto em Angola, por questões estruturais. Nós em Angola, nossas escolas, muitas delas, né, porque o ensino de adultos, não sei atualmente, mas o ensino de adultos em Angola ela foi concebida para ser realizado no período noturno. E acontece que muitas escolas em Angola, num período noturno, não têm eletricidade. Não tem eletricidade. E não só, o táxi é um problema também para esse público. A segurança, por causa da criminalidade, os índices elevados de criminalidade. Então, esses elementos, olha só, estamos a falar de elementos extras de sala de aula, já influenciam significativamente para a evasão escolar, né, dentro desse público. Agora, na sala de aula, a própria formação, né, a qualificação desses professores que vão atender o subsistema de adulto, ainda dessas a desejar. Por exemplo, tem um outro estudo que foi publicado em 2020 por um autor angolano também. Ele realizou essa pesquisa em Portugal. O nome dele é Faustino Cichelele. O sobrenome dele é Cichelele. Não sei se pronuncia assim, mas é mais ou menos isso. Essa pesquisa foi publicada em 2020. Nessa pesquisa, o autor também traz dados interessantes que nos ajudam a compreender, assim, de forma científica, né? Porque é uma produção científica, a problemática, né, que o subsistema de adultos em Angola enfrenta. Por exemplo, na pesquisa do Cichelele, ele revela que nós em Angola ainda temos no contexto da província que ele, acho que é Kwanza Sul ou Kwanza Norte, interessa uma dessas províncias. Ele aponta que lá na cidade onde ele investigou, onde ele fez a realização dos dados, onde ele fez a coleta dos dados empíricos, existem professores a entrarem para a sala de aula com a quarta classe, né? E ele também explicou que muitos professores, no contexto da pesquisa dele, eh, já não têm aquela paixão, né, de entrar para uma sala de aula e dar o seu máximo, porque ele está 4 horas na sala de aula e tem que correr dali para ir fazer um outro trabalho, para ao final do mês juntar um pouco do que ele ganha na educação como professor e um pouco do que ele ganha lá nos biscates dele para sustentar a sua família. Entende? E eu, nas minhas pesquisas, venho apontado muito isso, que nós em Angola
Um dos grandes problemas também, isso de forma geral, não só para o sistema de adultos, enquanto não tivermos investimento mais aceitáveis para o setor da educação, a gente ainda vai ter esse problema. E eu estou a falar desses investimentos porque as universidades públicas em Angola, muitas universidades públicas, o acesso à internet ainda é um problema. É, muitas, muitas universidades públicas em Angola têm poucos espaços para que os estudantes possam usar para fazer as suas pesquisas, realizar suas leituras. As próprias bibliotecas ainda carecem de materiais didáticos. Inclusive eu, onde eu fiz a pesquisa de campo, eu estou com uma campanha, e quem me acompanha nas redes sociais, acho que já deve ter notado isso, eu estou com uma campanha de coletar livros aqui no Brasil para poder levar para Angola, porque a escola onde eu fui fazer essa pesquisa de campo não tem uma biblioteca. E os professores comentaram muito sobre isso, que os alunos não estão a ler porque não têm materiais. E o que eles usam, eu perguntei então qual é o instrumento que vocês usam para trabalhar os conteúdos. Eles ainda fazem os chamados fascículos, né? E muitos desses professores comentaram que tem colegas deles, né, que já não atualizam. Tipo, esse fascículo foi desenvolvido em 2020, em 2019, 20, usa até hoje. Então, isso também é um problema que nós precisamos combater, né? E aqui já é importante falar sobre a questão da formação continuada. A formação continuada, ela concebe também esse desafio aos professores. Os professores não podem, ou então o professor não deve, eu vou falar no plural, porque estou a falar de todos, né? Os professores não podem eh, ano a ano, trabalhar o mesmo conteúdo. E a própria ministra da Educação, em um momento que ela participou em um podcast que eu acho que, ou um debate que estava disponível lá no YouTube que eu pude ver, ela comentou sobre isso, né? Que os professores limitam-se muito naquele conteúdo que para eles já é confortável. Então, isso aqui, para um processo eh, um processo que se busca a qualidade, né? Que se busca a qualidade, eu estou a referir à qualidade do ensino, nós estamos a retroceder. Nós precisamos fazer com que o professor se sinta eh, confortável dentro do seu espaço de trabalho, que também tenha um salário não perfeito, porque não existem os salários perfeitos, mas que tenha um salário que lhe faça viver aquilo de forma eh, mais profunda, né? Que não lhe dá motivo de sair da sala de aula para depois ir fazer um biscate. Então, de forma geral, né, eu estou olhando a educação de adultos em Angola, mas também estou trazendo esses elementos porque ela também se reflete no próprio sistema convencional, né, que é desenvolvido em Angola. Bem, tudo isso para falar que esse segundo capítulo vai trabalhar os conceitos. Então, é com os conceitos que a gente vai ter olhares do que deve ser feito para melhorar aquilo que está é, ainda atrasado ou errado, né? Então, é basicamente isso que o meu trabalho vai olhar no segundo capítulo. Como eu também citei, né, as categorias os conceitos, aliás, perdão, eu falei de categorias, eu queria falar os conceitos que eu trago, envolvem, por exemplo, a formação docente, a formação docente inicial da EJA, a formação docente contínua da EJA, assim como também o currículo de formação docente da EJA. E trabalhei com autores que eu já citei, né? São autores como Paulo Freire, Garcia, Antônio Nova, a professora Machado, a professora Ventura, a minha ex-orientadora, a professora Maria Hermínia, a minha orientadora atual do doutorado, a professora Sônia Arachamive, entre outros autores que estão atualmente na ativa e engajados em trazer essas concepções, né, em atualizar sempre essa literatura voltada para questões específicas que a EJA deve atender ou então devem ser levadas em consideração dentro do campo da EJA. E o terceiro capítulo do meu trabalho é reservado para a parte metodológica, né?
Eu também trago alguns autores que vão trazer algum embasamento teórico, né? Por exemplo, essa pesquisa ela tem um enfoque qualitativo, né? Dentro dessa perspectiva, eu trago autores como CELAD, né, para a realização da análise documental. Eu também trago também o instrumento metodológico da pesquisa em si. Ela tem o fundamento de um professor que acredito ser francês, que é o Thiolent, né, que trabalha a questão do conceito de pesquisação. Por que a pesquisação? Segundo esse autor, então, olha só, lá nas considerações iniciais eu trouxe um pressuposto de pesquisa, que eu defendo a tese de que, olha, nós em Angola não temos uma qualificação adequada, ou então o professor que atua no subsistema de adulto não tem uma formação qualificada para atender esse subsistema de ensino, para atuar, melhor dizer, nesse subsistema de ensino. Então, dentro do que o Tiolente fala, né, naquilo que é concebido como conceito, e ele entre outros pesquisadores também que eu também, como também o Tripé, também publicou um artigo em 2005 que ele também traz essas concepções que falam, olha, a pesquisação ela é concebida para para melhorar aquilo que não está bem apresentado. Por exemplo, Tiolente, ele fala que a realização de uma pesquisação deve partir a priori a partir de um diagnóstico. Nós precisamos fazer um diagnóstico, perdão. E dentro desse diagnóstico a gente vai perceber o que precisa ser melhorado. Então, essa perspectiva, né, esse instrumento metodológico, ele tem esse objetivo de tentar auxiliar ou melhorar aquilo que se apresenta de uma forma deturpada ou então é, por ali, entende? Ou seja, algo que está acontecendo de forma repetitiva, por exemplo, eu citei lá atrás que nós em Angola, nós estamos num período pós, eh, pós-independência, estamos num período pós-conflito civil. Então, se já estamos a viver um período de estabilidade, né, onde já não precisamos mais de depositar as nossas forças, o nosso foco simplesmente naquilo que são os conflitos civis. Estamos hoje a viver um período de paz, então precisamos agora olhar as questões que em outra hora não eram olhado de forma cuidadosa, com mais cuidados. E a questão da formação docente para todos os subsistemas, e aqui eu estou defendendo para o subsistema de adulto, devem ser levados em consideração a sua formação, né? E a formação desse docente, ela deve atender aquilo que a realidade do subsistema exige, que é uma formação qualificada, que é um professor que consiga estar na sala de aula é, aberto ou então com equilíbrio para trabalhar entre o que é definido pela instituição como conhecimento, né, de base formal e o que é conhecimento que chega desses alunos, desse público estudantil, né? Então, dentro desse processo, o professor deve ser qualificado para trabalhar isso, né? E isso parte por uma questão de criar metodologias adequadas, né? Que, que atendem todo esse processo formativo para que também o próprio público estudantil, cito da EJA, possa se sentir mais atraído, né? Porque o que eu constatei aqui na escola de Curitiba, no AUER, é que a escola criou condições, né, necessárias para que o público, ao final do dia, mesmo cansado, vai para a aula, né? Vai para a aula, aprende lá o seu conteúdo, passa lá o seu tempo. E não só, eles não só tiveram esse momento de a refeição, o próprio espaço da sala de aula, mas também a própria escola tem um espaço de lazer, onde eles próprios trocavam as impressões,
sobre o que está sendo o processo na EJA, sobre como foi o dia. E o professor às vezes está nesse meio, não mais como professor, mas também como amigo. E isso só vai acontecer em Angola se nós capacitarmos os professores, né? Nós precisamos enfrentar um pouco daquilo que eu fui um acadêmico em Angola, eu estudei até o meu terceiro ano na Universidade Metodista. Em algum momento eu pude verificar isso, que nós em Angola existem professores que ainda têm um pouco de arrogância, que tem uma, nós em Angola, e isso as pessoas podem comentar aqui, né, trazer as suas experiências. Eu percebi que em Angola nós temos, há uma linha divisória entre o professor e o aluno, mesmo no contexto do ensino superior. As pessoas não querem se aproximar. Ou seja, eu sou o professor, eu venho aqui dar minha aula, sou licenciado, que às vezes é licenciado, mas é chamado de doutor. Ele estabelece essa linha de o teu limite é aqui, meu limite é aqui. E isso, né, para nós acadêmicos, que, por exemplo, eu vou falar no geral porque nós percebemos isso e isso em momentos de conversa, a gente troca também sobre isso. A gente chegou aqui, não são todos os professores brasileiros, não são todos que estão abertos, mas a maioria deles, pô, eles tratam os seus estudantes mais do que aquilo que lhe é estabelecido, que é obrigação dele, né? Ele veja as pessoas de forma igual, ele entende que está na sala de aula, por mais que ele é o doutor, nós somos os estudantes, que também estamos a caminhar até lá. Ele entende que ele não é o centro das atenções, ele não deve ser o centro das atenções. E o Paulo Freire fala muito sobre isso. O Paulo Freire fala que se nós não podemos eh, eh, fazer com que o nosso sistema de ensino, né, ele se limita naquilo que ele concebeu como educação bancária, que é vamos estabelecer o que deve ser ensinado, vamos empurrar para os alunos. Os alunos, por sua vez, vão tomar para si esse conhecimento que foi estabelecido por um corpo diretivo e vão reproduzir isso. Isso até se refletiu muito na minha chegada aqui no Brasil em 2014. Quando eu cheguei na pós-graduação, perdão, na graduação, porque eu também fiz o bacharelado em Humanidades antes de fazer a especialidade em Sociologia, eu tive problemas graves, assim, tipo, eu considero grave, mas que não tinha como, sabe? É, nós tivemos aulas, era muita conversa, era diálogo, o professor definia o que deveria ser lido na sala, naquela aula específica, e aquilo era um debate. Nós debatíamos, nós líamos os textos e cada um trazia o seu ponto de vista, né? Nós não éramos orientados a concordar com o professor, mas nós temos que trazer o nosso olhar sobre o texto, sobre aquilo que nós entendemos, mas também temos que fundamentar. Uma coisa é você trazer uma crítica e não saber fundamentar. Aí eu também discordo. Mas agora, quando você traz uma crítica, olha, professor, o texto, o autor aqui foi um pouco equivocado, tal. Então, fundamenta. Por que você acha isso? E o aluno consegue fundamentar. Isso é muito bom. Isso faz com que nós, estudantes e o próprio professor, de forma conjunta, aprendamos mais. Tá entendendo? Nós precisamos eh, eh, olhar essas questões de forma cuidadosa, claro, também que não devem ter exageros, mas também de forma necessária. Porque a educação é um processo né, de desenvolvimento cognitivo. Essa definição eu inventei aqui, mas eu olho assim, porque quando eu estou nesse processo de me educar, estou numa instituição voltada para a educação, eu estou a desenvolver a minha capacidade cognitiva, né? O meu olhar, sobretudo eu que sou das áreas das humanas, né? Repito, eu sou formado em sociologia. Quando eu olho uma questão social, eu busco no real aquilo que me está a ser apresentado e dentro de mim eu fico construindo diálogos.
né, com base naquilo que foram as minhas referências teóricas, para tentar entender, né? E isso nós em Angola, ou no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, podemos fazer, por exemplo, quando você vai para o Kazenga, né, isso para o contexto angolano, num bairro, né, que nós temos lá em Angola, em Luanda, que chama Kazenga, olha que os índices de criminalidade estão a baixar, né? Como sociólogo, eu consigo chegar até lá e, né, buscar dentro do meu campo teórico, construir alguma coisa para tentar explicar a que se deve, né, aquele fenômeno, né? Porque é suposto que os índices sejam elevados, dadas as condições sociais, estruturais que aquele município ou bairro, sei lá, que é o Kazenga, porque agora tudo está sendo mudado e eu estou fora, não estou acompanhando muito bem isso, né? É suposto que aquilo continua um caos, mas quando a população vem na hoje, conseguimos andar com o celular na mão, conseguimos andar em ruas com pouca iluminação e não acontece nada. Então é um fenômeno a ser estudado. O que é que está a mudar aí? Entende? Então é mais ou menos dentro dessas perspectivas que nós, como acadêmicos, quando nos colocamos na sala de aula, temos que ter essa capacidade de trabalhar o teórico e o prático, né? E eu, por exemplo, quando fui fazer a especialidade em sociologia, quando fui fazer algumas disciplinas de estágios que são obrigatórias aqui no currículo, dentro do currículo de formação de professores no Brasil, eu, por exemplo, tive três estágios. Eu tive o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3. No estágio 1, o que eu desenvolvi era simplesmente, eu fiz um semestre aí para a escola, dentro do estágio 1, a olhar a escola, a observar, ver como é que ela funciona, como é que ela se constitui, como é que os alunos, a que hora que os alunos começam a chegar, a que hora que dá-se a hora do refeitório, a que hora que dá ao horário para que eles possam então desenvolver as atividades físicas, várias situações que envolvem a dinâmica da escola. Eu, como pesquisador, só ficava olhando, observando. No estágio 2, né, isso eu realizei lá no Ceará, na cidade de Guaiúba, né, uma cidade lá na região do Nordeste do Brasil, que está situada no estado do Ceará. E no estágio 2, né, o currículo já me concedia a liberdade de entrar no setor administrativo, acompanhar as reuniões do colegiado, né, a participar nos eventos acadêmicos, ou seja, agora já tinha, além do olhar, já fazia alguma coisa prática. E no estágio 3, aí eu fui na sala de aula, né, dar a docência, né, sempre atendendo aquilo que é o estabelecido pelo professor que está na sala de aula ou professora, e assim me fiz pesquisador, né? E isso é muito importante por quê? Porque quando eu fui para a sala de aula ler sobre a educação e o professor trazia um texto a falar sobre a educação, eu tinha a experiência do estágio, eu conseguia trazer essa conexão entre que nas coisas que eu pude viver no estágio e naquilo que eu pude buscar das leituras, porque nas leituras que nós, como pesquisadores, nós olhamos muito essa questão, né? Como se deve proceder o processo de formação, como se devem, ou aquilo, por exemplo, as questões políticas que os nossos documentos oficiais trazem, né, sobre o direito à educação, está lá tudo escrito, documentado, mas agora na prática, muitas das vezes, isso não se reflete de forma efetiva. E eu publiquei um artigo em 2023 que eu chamo a atenção dessa questão. Nós em Angola temos, e no vídeo anterior eu já comentei sobre isso, temos documentos de políticas públicas voltada para o subsistema de adultos, para o subsistema de ensino convencional, temos. Mas uma coisa que eu chamo a atenção nesse texto publicado em 2023 sobre o direito à educação para o público adulto em Angola é que
Às vezes nós precisamos ter um olhar mais cauteloso, porque uma coisa é a existência desse documento público e outra coisa é a sua efetivação. O que nós observamos em Angola é que muitas das vezes o que está documentado de forma oficial não está efetivado na forma prática. E a pesquisa da professora Selma Busa, a dissertação de mestrado publicada em 2014, ela fala sobre isso. Ela fala sobre a questão de, eh, de questões, eh, eu vou até, não vou falar mínimas, mas de questões necessárias que fazem com que a evasão do público adulto no contexto de cabina, e isso pode se aplicar de forma geral em Angola, só se dá por conta de eh, políticas que não se façam sentir na sua forma efetiva, como a questão do saneamento básico, a questão da segurança pública, a questão da formação docente, a questão da merenda escolar. Dentro do contexto da escola, aquela pesquisa, ela compreendeu que a desistência desses alunos, né, sobretudo o público adulto, não é não é um fenômeno que acontece por acaso, né? Assim como também o professor Tite Lele também fala sobre isso no contexto em que ele faz a sua pesquisa de mestrado, quando ele aponta a questão dos problemas que o ensino, que o subsistema de adulto enfrenta no contexto da província que ele investiga. É questão no financiamento. Nós temos poucos financiamento em Angola, né? Há um artigo também que foi publicado, há um artigo que foi publicado em 2022 por um professor, acho que acho que ele é da província da Huila, acho que ele é da Huila ou do Bié, não, acho que ele é da Huila. O sobrenome dele é André. O artigo dele foi publicado em 2022. Em um momento do seu texto, o autor fala que nós em Angola, por exemplo, a situação da educação de adultos está onde está, porque nós em Angola, parece que para nós ela só é importante, né? E isso dentro do discurso político, quando estamos a comemorar o 8 de setembro, salvo erro, acho que é 8 de setembro, que é a data comemorativa ao Dia Internacional da Alfabetização. Nesse período, o país, os políticos, trazem discursos, os jogos da televisão pública trazem matérias sobre a campanha de alfabetização em Angola, apenas nesse período. E esse autor, o professor André, ele chama a atenção de que não podemos continuar com essa prática, de pensar que a situação da alfabetização em Angola só é promovida ou então só é trazida a público, né, as questões necessárias, né, numa data específica. Ela deve ser contínua, porque nós em Angola, segundo que os dados, por exemplo, nós em 85, a população analfabeta em Angola era de 85%. O censo realizado, né, em 2014, que foi publicado a versão final em 2016, apontava que nós tivemos, né, dentro daquilo que foi que foi a campanha, tivemos uma redução significativa. Os números com base nesse documento de 2016 do censo apontava que nós em Angola acho que temos agora uma taxa de, acho que não sei se é 23 ou 24%, que ainda reflete uns tantos milhões, o que significa dizer que o processo em Angola ele deve ser contínuo, né? E aqui também tem uma questão que como pesquisador eu gostaria de trazer nessa minha fala para que os futuros pesquisadores eh, ou então as futuras gerações que se interessarem pela temática da alfabetização em Angola, ou então a educação de adultos em Angola, olhassem que é a questão do analfabetismo funcional. Nós em Angola não temos, eu pelo menos não tive acesso a trabalhos que falam sobre isso. Porque uma coisa é nós termos a população alfabetizada, mas dentro desse processo, das pessoas consideradas letradas, existe o fenômeno analfabetismo funcional. E nós em Angola ainda não olhamos também isso, não se olha isso. Então, bem, são várias questões que eu aqui lanço como questão desafiante.
como desafios para quem um dia se interessar ou está se interessar a entrar para esse campo de investigação, que é um campo muito é, aberto, né? Com abordagens diversas, mas que nós ainda estamos a explorar pouco. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu poderia me centralizar somente na formação continuada, mas eu também entendi que vale a pena falar alguma coisa sobre a formação inicial. Porque também não vi coisas que falam sobre. Eu estou a falar simplesmente do subsistema, perdão, de adultos em Angola, né? E voltando um pouco naquilo que foi o meu, que está sendo o meu terceiro capítulo, né? A pesquisa também ela tem um Locus, né? Que é uma escola situada na província de Kwanza Sul, né? E nessa escola eu trabalhei com professores que atuam eh, na EJA, né? Na educação de adultos, né? Que já têm há mais de um ano de experiência, né? Porque acreditamos que professores que têm mais de um ano, eles já deve, ou provavelmente já passou por uma situação conflituosa, por algum desafio, porque pelo que eles também me falaram é que e eu vou trazer isso na pesquisa quando eu trazer os dados do quarto capítulo, né? Tem pessoas que relatam que nunca tiveram uma formação sobre a EJA. E quando eles foram para a EJA, eles tiveram que se refazer para atender aquilo que era o interesse daquele público. Então, isso também é uma questão que me chama a atenção. E durante a minha presença no campo, eu fui buscando, coletando esses dados, né? Através de apliquei questionário, assim como também fiz gravações de áudios, que depois eu vou transcrever e colocar na versão do trabalho, que vai ser apresentada, né? É, os procedimentos e coletas de dados, nós analisamos os documentos de políticas públicas em Angola, voltado para a formação de professores, né, que são as três leis de base mais recentes, a lei de base de 2001, a de 2016 e a de 2020. Assim como também olhamos também alguns documentos, alguns decretos que são implementados, né, pelo governo angolano, com a intenção de melhorar ainda aquilo que é a qualificação docente em Angola, de forma geral. E é basicamente essa a discussão que eu busco promover na minha pesquisa de tese de doutorado, né? É um estudo, perdão, que está em andamento ainda, né? Conforme eu já fiz anunciar anteriormente, que ele está com pouco tempo agora, né? Porque já estamos quase na metade do ano, então eu estou me sentindo realizado porque é uma pesquisa que está me promover situações desafiantes, né? Mas epá, as condições que me estão a ser oferecidas aqui no Brasil, elas estão a me permitir, né? eh, eh, energias necessárias para que eu possa então chegar até o fim. E é isso. Eu vou agradecer a quem nos acompanhou até aqui. Dizer também que que os vossos comentários são importantes. Comentem aí alguma questão que eu citei durante a minha fala e depois não aprofundei. Então, pode deixar um comentário aqui que eu, em momentos oportunos, poderei então estar retornando. Tanto também a questão dos textos que eu faço citação durante a minha fala. Quem desejar também pode colocar aqui nos comentários que eu vou disponibilizar o link. E é mais ou menos isso, né? Já nesse final de semana, teremos agora a presença de um companheiro, colega e pesquisador angolano, que pesquisa também a questão da educação em Angola. E o tema dele é muito interessante. Eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque é uma questão também que eu acho que nós discutimos poucos em Angola. E e para esse momento é isso. Muita gratidão. Espero que partilhem o vídeo, né? Espero que esse conteúdo possa então servir para alguma coisa, para que o YouTube também. Aliás, vocês partilhando o vídeo, o YouTube vai entender que o conteúdo tem relevância, né? E também que essa relevância que vocês foram identificando na minha fala, possa então vos trazer, né?
outros olhares a respeito da situação do subsistema de adultos em Angola, assim como também servir como um convite para entrarem para esse campo que, no meu olhar, ainda é muito pouco explorado. É mais ou menos isso. Muito obrigado e até breve.